Alô, amigas, alô, irmãs. Eu sou Valdenira e sou salva em Cristo. Se você desejar ficar com o meu convite, então eu gostaria que você fosse visitar esses meus links que eu coloquei aí ao lado. E eu oro a Deus para que as palavras a seguir sejam usadas por Deus para a sua edificação e o seu crescimento espiritual. E que ela seja conforto e crescimento na graça, na paz e no amor e no conhecimento de servir ao Senhor com alegria. Olá, irmãs e amigas. Hoje vou mostrar a vocês como Cristo me salvou. Como Cristo me salvou, que sou, como todos nós somos, né? Miserável, pecadora e também espírita. Fui criada numa família espírita e com toda a sinceridade que uma criança pode ter, eu cria que estava seguindo a religião certa. Pois minha avó, que era uma pessoa muito boa e era uma médium de renome, ela não podia mentir. Eu, minha mãe e meus 6 irmãos íamos às sessões espíritas, onde minha avó recebia espíritos de parentes e amigos que já haviam falecido. Todos tinham a oportunidade de conversar com seus guias, menos eu. Eu ficava, gente, muito triste. Eu pensava que Deus não gostava de mim. Eu então procurava me esforçar, procurava fazer boas obras. Muitas vezes, eu me lembro que eu fui muitas vezes, eu saía pelas ruas com uma sacola pedindo auxílio para as velhinhas do centro espírita da minha cidade. Mas nada. Meu guia nunca vinha. Hoje eu sei que Deus está me guardando e dou graças a Ele. Eu sei também que minha avó não estava mentindo quando recebi aqueles espíritos de parentes. Porém, hoje eu já sei, depois que eu aprendi a palavra de Deus, que ela, em vez de receber espíritos de meu avô, do meu tio, que já haviam morrido, ela recebia, em lugar deles, demônios. Apesar de eu ser espírita, eu estudei alguns anos em um colégio de freiras. E assim eu absorvi o catecismo católico, aumentando ainda mais a minha cegueira, com uma salada de mais erros e vãs tradições contrárias à Bíblia. Hoje eu vejo que o inimigo de nossas almas usou aquele lugar para tentar me fazer ignorar a verdadeira palavra de Deus, que é a única que nos mostra o verdadeiro caminho da salvação e nos livra, sabe de quê, irmãs? Do fogo eterno do inferno. Mas eu ainda era espírita. Eu sempre procurava fugir quando o Espírito de Deus procurava me alcançar. Eu me lembro de quando alguém, eu acho que provavelmente alguma pessoa da minha família materna, totalmente composta de evangélicos, com exceção da minha avó, seus filhos e netos, eu me lembro que ela me deu de presente um livro mostrando os erros do Espiritismo. Na verdade, eu não o li, pois eu temia que me fosse provado que o Espiritismo não era a verdadeira religião. E eu não queria que isso acontecesse, pois minha avó não podia mentir. Hoje, a única explicação que vejo para eu agir daquele modo, não lendo o livro, pois o normal é a gente querer descobrir a verdade, né? Era a influência maligna que vivia ao meu redor. Em 1965, eu me casei numa igreja católica com um rapaz que estava terminando engenharia civil, muito inteligente, um rapaz calmo, um bom filho e, além de tudo, acreditem, ele era lindo, muito bonito. Eu era espírita e ele um católico não praticante. Vivíamos amando as coisas do mundo sem nem nos lembrarmos que Deus existia. Mas, mesmo assim,
Sabemos hoje que Deus nos amava, apesar de sermos pecadores perdidos e amantes do mundo. O Espírito Santo procurava falar alto aos nossos corações, mas nós procurávamos não ouvi-lo. Sabemos que Deus nos falava com muito amor, porque isto é próprio da sua natureza. Mas como eu era rebelde, procurava não ouvir o seu chamado amoroso. Hoje eu sei que Deus nos chamou através da dor, por causa da nossa desobediência e também porque Ele nos ama muito, ou Ele sempre nos amou. Tínhamos 3 filhos, quando eu, já com problemas de saúde, engravidei do meu 4º filho. Durante todos os 9 meses eu sentia muitas dores, pois estava com uma alta infecção renal e não podia tomar antibióticos para combatê-la, porque isto iria prejudicar o bebê. Havia mesmo risco de vida para mim e para a criança, mas Deus estava controlando tudo. Eu consegui chegar aos 9 meses e tive, num parto normal, meu filhinho, que nasceu grande e pesando quase 5 quilos. Era um bebê lindo, mas depois de 24 horas, Deus decidiu levá-lo para o céu, deixando-nos tristes, chorando, pois já desde o ventre o amávamos. Hoje eu sei que foi a partir daí que Deus começou a trabalhar em meu coração de pedra. Além deste fato que muito marcou as vidas minha e de meu esposo, muitos problemas que iam surgindo nos faziam lembrar mais de Deus. Finalmente decidimos procurar uma religião para educar nossos filhos no caminho do Senhor. Mas qual religião? Claro que eu torcia para que fosse a minha, o Espiritismo. Mas Deus estava no controle de tudo e colocou no meu coração e no coração do meu esposo que deveríamos ficar naquela que estivesse mais de acordo com a Bíblia. Concordei, mas continuava torcendo pela minha. Começamos a nossa caminhada em busca da verdade. Primeiramente, fomos ao centro espírita, da qual minha avó fazia parte. Deus já estava agindo em meu coração, pois saí de lá desiludida com as palavras do dirigente ao desprezar a Bíblia em que eu cria e achar que os seus espíritos eram mais importantes que Deus e sua palavra. Ah, gente, muita decepção. Eu fiquei assim, saí de lá arrasada. Então, ele não soube justificar alguns versículos que meu esposo lhe mostrou. Eles provavam quanto Deus condena extremamente a invocação de espíritos e todas as mais variadas formas de espiritismo. Para ser sincera, eu confesso que saí de lá não apenas desiludida, mas arrasada. Hoje dou graças a Deus por aquele sofrimento que, comparado ao sofrimento eterno no inferno, não é nada. Depois que Deus nos tirou a cegueira e fez cair a máscara desta primeira religião, a minha, fomos para a segunda, que vive sob as ordens papais, o catolicismo. Meu esposo e eu, ele principalmente, passamos a semana pesquisando versículos que nos deixavam perplexos, pois nos pareciam mostrar que a Igreja Católica também estava contra a palavra de Deus. Imagens de escultura, procissões, cultos a santos e à Virgem Maria, Mãe de Deus, e um sem número de tradições que não nos convenciam. O padre, assim como o chefe espírita, não nos deu respostas bíblicas, que eram as únicas que poderiam nos satisfazer. Então, mais uma religião desmascarada. Finalmente, Deus colocou no nosso caminho um casal de crentes, Charles e Elsie Smith, que aceitou nos receber carinhosamente na casa deles, todos os sábados à tarde, por 6 meses. Imaginem a dureza dos nossos corações.
Isso para tentar, a gente ia para tentar derrubar a eles ou a própria Bíblia. A gente queria que eles não nos dessem resposta, e era para derrubar mesmo. Mas a tudo que perguntávamos a Charles, ele respondia assim: por favor, leia aqui o que Deus diz na sua palavra. E isso foi aos pouquinhos nos convencendo. Não era ele que estava dizendo, era Deus que estava dizendo na sua palavra. O Senhor nos venceu, não pelo cansaço, mas pela sua palavra, que nós sabemos que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós encontramos esse versículo em Hebreus 4:12. E foi ali mesmo, em 27 de julho de 1974, na casa daquele casal que tanto aprendemos a amar, que Deus quebrou o nosso coração de pedra e tocou no mais profundo de nossa alma, abrindo nossos olhos e nos mostrando que éramos pecadores, miseráveis, merecedores do castigo eterno no inferno, mas que Ele nos daria e asseguraria a vida eterna ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar. Foi então que entendemos o grande milagre do amor de Deus e Salvador. Hoje agradeço a Deus pela nossa salvação e pela salvação de cada filho que Ele nos deu. Agradeço também a Jesus pelo seu amor e pela certeza que temos de um dia encontrá-lo na glória, como também a nossos filhos Ayrton, que foi primeiro para junto dele, do Senhor, ainda bebê, e Mauro, nosso filho amado, que partiu há 3 anos, aliás, que partiu há muitos anos atrás já. Ele morreu em 1997 e hoje está junto ao Senhor. Meu versículo preferido é Hebreus 9:27. Vocês vão ver por quê. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse foi o versículo que me afastou ainda mais do espiritismo. Por quê? Porque eu crio em reencarnação. E o versículo diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Bem, amiga, agradeço pela sua simpatia ao ler a história do Deus maravilhoso salvando mais um pecador. Agradeço agora e faço-lhe uma pergunta. Você quer crer e receber Jesus como seu Salvador pessoal? Isso você pode fazer agora, se você quiser. Aí onde você está e como você está. Abra o seu coração para Jesus e deixe-o entrar. Ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para lhe dar salvação plena e eterna, e também o perdão de todos os seus pecados. Não olhe para os seus pecados, nem para as suas fraquezas. Creia somente em Jesus, que é o único caminho para o céu. João 5:24 nos assegura e nos diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se Deus usou esse pequeno escrito e você recebeu o pacote completo e definitivo da salvação, arrependendo-se, crendo, confiando, aceitando, recebendo e dedicando a vida a Cristo, o Deus Filho da Bíblia, como seu Salvador pessoal e seu Senhor, então entre em contato comigo para que eu regozije também, ficar feliz com você e talvez possa lhe ajudar a tirar algumas dúvidas. Deus nos abençoe.